Meu nome é Laís Soares Alves e eu faço iniciação científica voluntária sob orientação do professor Dr. José de Souza Lima Neto. E o tema do meu projeto é Identificação e isolamento de constituintes da fração acetato de etila do extrato hidroalcoólico das inflorescências de mimosa casalpinifolia benth. Vou começar falando um pouco sobre a minha planta. A mimosa é muito presente na região nordeste brasileira. É popularmente conhecida como sabiá, sanção do campo ou unha de gato. Na medicina tradicional, é utilizada como expectorante e na lavagem de ferimentos, entre outras aplicações. E na literatura científica é confirmada a sua atividade antihipertensiva, uma atividade citotóxica e também um potencial quimiopreventivo. Os objetivos do projeto são a coleta das inflorescências que foram depositadas no herbário Graziela Barroso, isolamento e identificação dos constituintes químicos da fração acetato de etila do extrato hidroalcoólico de mimosa. Agora eu vou falar um pouco sobre como ocorreu a obtenção do extrato hidroalcoólico e da fração acetato de etila. O extrato hidroalcoólico foi obtido a partir de material vegetal, cerca de 140,28 gramas, que foi seco e pulverizado em moinho de facas. Após isso, esse material vegetal foi submetido a um processo extrator utilizando como solvente etanol água na proporção 7:3, que foi o processo de percolação. A percolação durou aproximadamente 46 dias e após o seu fim, esse extrato foi concentrado em evaporador rotativo, foi liofilizado e armazenado em um dessecador. Agora eu vou falar sobre como ocorreu a obtenção da fração acetato de etila, que é uma fração muito polar a partir do extrato hidroalcoólico. Ocorreu a partir de um método chamado de extração líquido-líquido, onde ocorre a separação de um componente ou de determinados componentes de uma mistura, utilizando para isso solventes com diferentes graus de polaridade. Como a fração acetato de etila é uma fração muito polar, ocorreu a utilização de solventes com gradiente crescente de polaridade. Primeiramente, o extrato hidroalcoólico foi solubilizado com metanol e água e foi extraído exaustivamente com hexano, que é altamente apolar, formando as frações hexânica e a fração hidroalcoólica. A fração hexânica, ela arrastou consigo todos os componentes apolares do extrato hidroalcoólico, sobrando a fração hidroalcoólica. A fração hidroalcoólica foi extraída exaustivamente com diclorometano. O diclorometano é um solvente polar, mas não tão polar assim. E, a partir desse processo, houve a formação das frações diclorometânica e fração hidroalcoólica. A fração diclorometânica arrastou consigo todos os componentes que são polares, mas não tão polares assim, sobrando apenas a fração hidroalcoólica. A fração hidroalcoólica foi extraída com acetato de etila, que é um solvente polar, formando a fração acetato de etila e a fração hidroalcoólica. Essa fração acetato de etila, posteriormente, seria levada ao HPLC para análise e fracionamento. Resultados. A formação do extrato hidroalcoólico produziu 17,82% de rendimento e da fração acetato de etila produziu cerca de 7,25% de rendimento, que foi aproximadamente 1,87 gramas. Assim como conclusão, foram concluídas a produção do extrato hidroalcoólico das inflorescências e a partição do mesmo obtendo-se a fração acetato de etila. Houve troca de discente de iniciação científica voluntária e as análises por HPLC e respectivos fracionamentos por técnicas cromatográficas não foram realizadas, devido à paralisação das atividades da UFP. Após a pandemia, existe a perspectiva dos objetivos propostos no plano de trabalho serem concluídos em oportunidades futuras. Obrigada.